fundamental. O meu nome é Rodrigo e eu sou assessor de língua inglesa do Sistema Positivo de Ensino. Are you okay? Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre Young People and Politics, ou seja, os jovens e a política. Você se interessa pelo assunto? É engajado em política? Eu espero que sim. Depois, daremos uma olhada no ponto gramatical Modal Verbs, que é super importante no nosso conhecimento do idioma. Let's study! Está começando então a videoaula de língua inglesa para o 9º ano. Nós estamos no volume 2, nesta semana 13, que vai de 15 a 19 de junho. Eu sou o Rodrigo Jorge e nós estamos no SPE com você. A nossa distribuição de conteúdo foi alterada na semana passada, porém seguimos com ela como ela foi dita na última videoaula. Logo, hoje, semana 13, trabalharemos as páginas 23, 24 e 25 do nosso livro didático. Vamos abrir então o nosso livro na página 23, na seção Reading Time. E hoje o tema da leitura é a relação de jovens, que são chamados de Young People, e políticos ou política. Políticos, politicians, política, politics. Você, aluno do 9º ano que está me ouvindo, você é interessado em política? Muita gente da idade de vocês vai falar não. Afinal, a política é complicada, ela é muito distante da realidade do dia a dia de vocês e existe aí uma guerra ideológica que parece sem fim. Mas será que não existe nada que nós, jovens, e aí eu vou me incluir, pois eu não sou adolescente, mas eu sou young people. Será que não há nada que nós podemos fazer para nos interessarmos mais em política? Vamos ler esse texto e veja o exercício. Há lacunas no texto. Vamos ler o exercício 2. The following article is about young people and politicians. Can you guess which sentence is about whom? Então, temos que completar com essas palavras. Ou young people ou politicians. Veja o título. Quem é que está interessado em política e é alienado? Eu já fui esperto e fui até o rodapé do artigo e vi o texto na fonte, o título. Most young people are interested in politics, but are alienated by politicians. Então existe sim um interesse nosso jovem em política, mas nós não somos incluídos no processo pelos políticos, politicians. Na leitura desse texto, você verá os motivos pelo qual isso acontece. O texto fala sobre young people não serem estranhos ao escrutínio, a este controle da nossa vida. E aqui veja só a palavra we are. We are used to our lives being examined. We are familiar with. Então o uso de we aqui é uma pista para que a gente saiba quem é o autor desse texto. Se o autor, quando fala dos jovens, escreve we are, é porque ele também é jovem. E ele fala aqui com conhecimento de causa. A última frase do primeiro parágrafo diz: We are familiar with the politicians and the press who will often criticize our behavior. Portanto, o texto fala de como os jovens são criticados pela imprensa e os políticos. E que isso não parece ser a two-way street. Veja lá no glossário. Não parece ser uma via de mão dupla.
falam de nós, jovens, mas não podemos falar deles. O segundo parágrafo discute a importância de que os jovens tenham a oportunidade de discutir os assuntos da atualidade. Então vamos escrever ali, young people. Quando você tiver mais tempo, depois da videoaula, leia esse texto em seus detalhes e use o glossário para entender melhor os detalhes de cada frase. Vamos ver a pergunta 3. Based on the article, who do you think wrote the text? A young person or a politician? Nós já falamos disso, né? Este texto foi escrito por um jovem, a young person. E nós encontramos ali we are como as pistas para provar isso. A young person wrote the text because the author identifies with young people in many sentences. Vamos ver aí os exemplos que estão em aspas. We are used to our lives being examined. Our own opinions are rarely listened to. Young people like me must be granted the opportunity. Veja só, like me, como eu. Our opinions have been frequently passed over. Então aqui vários exemplos de uso de we, nós, our, nossas, like me, como eu. São nesses pontos que a gente consegue ver quem é realmente o autor do texto. E o verdadeiro ou falso? Vamos dar uma olhada juntos? Young people are not engaged in politics because there aren't any issues that interest them. False. O texto fala justamente que estamos sim interessados nos assuntos, mas não temos espaço para discuti-los. B. There are many opinions about young people, but their own opinions aren't valued. Correct. Nossas opiniões não são valorizadas. C. Young people want to have a voice on issues related to their needs. Correct. Tenho certeza que quando o assunto é a nossa vida, nós com certeza gostaríamos de opinar. D. Only people over 21 are capable of discussing important issues. False. Você não precisa ter 21 anos para conseguir discutir os assuntos importantes da sociedade. E a letra E. Education is one of the issues which interest and directly affect young people. Se você ver no texto, vê que é true. Nós jovens somos, em geral, estudantes. E falar sobre os rumos da educação é muito importante. Do nosso texto, nós vamos direto para a página 24, na seção Check It Out. E nós vamos hoje falar de modal verbs. O que são? Aonde vivem? O que comem? Vamos dar uma olhadinha no exercício 1. Read and analyze some sentences from the reading time section. Then, complete the chart with the modal verbs from the sentences. Então, nós já podemos identificar em negrito quais são os modal verbs. Should, must, ought to, ou oughta, e can. Vamos ver agora nas frases o que eles estão fazendo ali. A primeira, we should not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussions. Nesta frase, nós temos dois verbos. Nós temos o should, que é o modal verb, e temos o allow, que é permitir. Então, a ideia aqui é que nós não devemos permitir. Então, should é essa ideia de recomendação e o allow é a ação de permitir. Então, o modal verb está aqui para modificar o outro verbo da frase. Should está dando a ideia
de algo que é recomendável, que a gente deveria seguir este conselho e não permitir que os outros nos julguem como indiferentes aí ao processo eleitoral e político. Vamos ver o segundo exemplo. Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs. Must be granted. Nós temos dois verbos. O must e o be granted. Must é quando algo é altamente recomendável. Então, devemos ter o direito. E be granted é essa ação de receber o direito e a oportunidade de discutir os assuntos atuais. Must modifica be granted, dando a be granted o caráter de altamente importante. A última frase. Politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues related to young people and present them in a way that we can identify with. Então veja aqui, ought to ensure. Ought to é igual a should e ensure é garantir. Então, recomenda-se que sejam garantidos a nossa discussão. Can identify. Can dá a ideia de possibilidade. Podemos nos identificar. Então, modifica o verbo identify. No nosso quadro, já podemos completar aí com estes modal verbs. O primeiro lá em cima é must. Must e have to vão dar a ideia de algo altamente importante, chegando até a ser obrigatório. Se nós usamos have to, chega quase a ter caráter de regra ou de lei. Ali no meio, nós temos os verbos de conselho e sugestão, que são o should e ought to. Mas o should é bem mais comum. E o último grupo é o grupo daqueles que falam de permissão, habilidade, possibilidade. Can, could, may and might. Será na prática que nós vamos ver como é que os modal verbs realmente funcionam. Vamos ver aí um exemplo? Veja a pergunta que está no quadro verde. Who can vote in Brazil? In Brazil, only people of 16 and over can vote. People under 16 can't vote. Então, na pergunta, nós temos o modal can. Quem pode votar? Então, how do we ask questions with modal verbs? We place the modal verb before the subject, like an auxiliary verb. E veja só a negativa. People under 16 can't vote. How do we write negatives with modals? We add not after the modal verb. Então, veja lá o quadrinho do final da página. Para negativas, é só colocar not depois. E também temos aí as contrações. Mustn't, shouldn't and can't. E o have to, nós faremos a negativa com don't have to. Veja os exemplos. You can't vote if you are under 16. É proibido votar se você é menor de 16. Mas quem tem entre 16 e 18 não precisa votar. Não é obrigatório. Veja como dizer isso em inglês. You don't have to vote if you're between 16 and 18. Vamos colocar a mão na massa? O quadrinho da página 25, Do You Know, será um grande resumo dos modais. Can, e ali você pode colocar também o may e o might, representarão quando algo é possível. It's possible. Should, it's my advice. É o meu conselho. Must, para quando algo é muito importante. It's very important. And have to, para quando algo é uma regra. It's a rule.
Pause o vídeo nesse momento e faça o exercício 1, sublinhando o verbo modal que melhor completa cada frase. Despausando, vamos dar uma olhada? In Brazil, people have to vote when they turn 18. Depois de 18, é obrigatório por lei votar. B. In my opinion, you should be free to choose to vote or not to vote. Aqui nós temos uma opinião de algo que é recomendável. C. On election day, people mustn't do political campaigning. Não pode fazer campanha política no dia da eleição. As our moral duty, we ought to respect every political opinion. É um conselho muito bem dado. E a última, in the USA, you can only vote if you are 18 and over. Aqui no Brasil, 16 anos representa a idade mínima, mas lá você só pode votar com 18. No exercício 2, você irá completar as frases com o modal verb que você achar melhor. E não há resposta certa, apenas respostas sugeridas. E veja que no final da frase há um símbolo entre parênteses. Se for o símbolo de mais, buscamos aqui uma frase na sua versão affirmative. E se for o símbolo de menos, buscamos uma frase na sua versão negative. Vamos ver aí alguns exemplos? A political candidate ought to or should respect his opponents. In the USA, people don't have to vote. Politicians shouldn't or mustn't turn their backs on their voters. A voter can or may choose whatever candidate he or she agrees with. In Brazil, presidential candidates can't be younger than 35. Brazilian voters can vote abroad if they register beforehand. O exercício 3 será corrigido na revisão dessa semana. Escolha um país de língua inglesa e pesquise o seu modo de eleição. Além disso, serão corrigidos os exercises 8, 9, 10, 11 e 12 do livro de atividades, lá na página 14 e 15. Não deixe de fazê-los. So, how was it? Do you feel more politically engaged? I hope so. We are living in very difficult times, and we cannot ignore politics and what it can do to change the world. Don't forget to watch the review class. Have a great week. See ya!